Seja em filmes, games ou nas manchetes, a AK-47 é inconfundível. Mas você sabe quem a criou e por que ela se tornou tão lendária? No vídeo de hoje, vamos traçar a jornada de Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, o oficial soviético do Exército Vermelho que, ferido na Segunda Guerra Mundial, observou de perto o poder das armas de sua pátria e usou essas lições para projetar o rifle de assalto mais produzido da história. Descubra como a dureza do fronte e a disciplina soviética resultaram num design simples, resistente e imbatível. E fique até o final, pois vou revelar o destino de Kalashnikov após sua invenção atravessar fronteiras, uma trajetória marcada por orgulho, controvérsias e o legado de um homem cujo nome está ligado a cada disparo de seu rifle. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Quem foi Mikhail Kalashnikov? Mikhail Kalashnikov veio de origens humildes e difíceis. Nascido em 10 de novembro de 1919, ele pertencia a uma família de camponeses, sendo o 17º filho de pais que perderam tudo quando foram classificados como kulaks, agricultores considerados inimigos do regime soviético e exilados na Sibéria Ocidental. Crescendo em meio à pobreza, desde cedo teve que contribuir para a sobrevivência da família, aprendendo a caçar para garantir comida na mesa. Sua habilidade com armas de fogo começou com o rifle de caça de seu pai, despertando nele um interesse pelo funcionamento interno dessas ferramentas e pelas possibilidades que poderiam oferecer. Apesar das dificuldades, Kalashnikov desenvolveu uma mente curiosa e criativa. Além de ser conhecido por projetar armas, ele cultivava interesses variados, como a escrita e a poesia. Ao longo da vida, publicou 6 livros e se manteve envolvido em iniciativas voltadas para sua comunidade. Mas como sua contribuição militar começou? É sobre isso que falaremos agora. Mikhail Kalashnikov iniciou sua trajetória militar ao ingressar no Exército Vermelho em 1938, sendo designado para o 14º Regimento de Tanques da 1108ª Divisão Blindada. Sua participação na Segunda Guerra Mundial foi marcada por combates intensos na Frente Oriental, especialmente durante a Batalha de Briansk, onde as tropas soviéticas lutavam para conter o avanço das forças nazistas rumo a Moscou. Durante esse confronto, Kalashnikov foi gravemente ferido e precisou ser hospitalizado. Enquanto se recuperava, passou a ouvir os desabafos dos soldados sobre as dificuldades enfrentadas com o armamento disponível. As armas fornecidas ao Exército Vermelho frequentemente apresentavam falhas, como travamentos constantes e baixa resistência ao uso prolongado em condições adversas. Ouvindo essas reclamações e motivado por seu desejo de contribuir para o esforço de guerra, Kalashnikov decidiu buscar soluções para os problemas enfrentados pelos combatentes soviéticos. Mesmo sem formação acadêmica em engenharia, ele começou a esboçar ideias para um novo tipo de armamento mais confiável. Seu primeiro projeto foi uma submetralhadora, mas a proposta não foi adotada pelo exército. No entanto, seu talento chamou a atenção de superiores, garantindo-lhe oportunidades para continuar desenvolvendo suas ideias. Em 1942, Kalashnikov foi transferido para o campo de teste científico e de desenvolvimento de armas de fogo da Direção de Artilharia, um dos centros mais importantes de pesquisa militar da União Soviética. Ali, ele teve acesso a especialistas e equipamentos que lhe permitiram refinar seus conceitos e aprimorar seus projetos. Essa fase marcaria o início de sua contribuição decisiva para a indústria bélica soviética, culminando na criação de uma das armas mais icônicas da história, o fuzil AK-47. A criação. Após ingressar no novo setor, Mikhail Kalashnikov deu início ao projeto que definiria sua carreira e revolucionaria o armamento militar mundial. Em meados da década de 1940, a União Soviética buscava um fuzil de assalto eficiente que combinasse confiabilidade, simplicidade e poder de fogo para equipar suas tropas. Inspirado nas experiências em combate e nas necessidades do Exército Vermelho, Kalashnikov trabalhou incansavelmente para desenvolver uma arma superior às disponíveis na época. Em 1946,
ele apresentou seu primeiro grande protótipo, o MKT-1, para uma competição de fuzis promovida pelo governo soviético. O projeto baseava-se em versões anteriores de rifles semiautomáticos operados a gás, utilizando os novos cartuchos de 7,62 e 39 mm, projetados para equilibrar alcance, potência e controle do recuo. A competição reuniu vários engenheiros renomados, mas o design de Kalashnikov se destacou por sua inovação e desempenho. Com a vitória na disputa, o modelo passou por melhorias e refinamentos, resultando na criação de uma nova série de protótipos, incluindo o AK-1 e o AK-2, conhecidos também como AK-46. Durante os testes, Kalashnikov percebeu que poderia simplificar ainda mais o mecanismo, aumentando a robustez da arma sem comprometer sua eficiência. Ele substituiu o sistema de pistão de curso curto por um de curso longo posicionado acima do cano, fundiu os receptores superior e inferior em uma peça única e integrou a alavanca do ferrolho diretamente ao transportador, reduzindo o número de peças móveis e facilitando a manutenção. Além disso, projetou um seletor de disparo combinado com a trava de segurança em uma única alavanca de controle, tornando a operação mais intuitiva para os soldados. Em 1947, esses ajustes culminaram no desenvolvimento do modelo final, batizado de Avtomat Kalashnikov Model 1947, mais conhecido como AK-47. 2 anos depois, em 1949, o fuzil foi oficialmente adotado pelo Exército Vermelho como o armamento padrão da infantaria soviética. Seu design se inspirava em elementos de outras armas famosas, como o M1 Garand americano e o STG-44 alemão. Mas sua grande inovação estava na combinação perfeita entre resistência, facilidade de uso e produção em larga escala. E aí, o que você está achando do vídeo? Se estiver curtindo, aproveite esse momento para comentar "Quero mais histórias". Assim, você mostra que está gostando e ainda dá aquela força para o conteúdo alcançar mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para contribuir com o nosso trabalho. Tudo pronto? Seguiu as dicas? Então vamos prosseguir com a história da arma que mudou o mundo. A popularidade da AK-47. Embora Mikhail Kalashnikov tenha afirmado que seu fuzil foi projetado com o propósito de defesa, sua simplicidade de produção e extrema confiabilidade tornaram-no uma das armas mais amplamente utilizadas da história. O AK-47 e seus derivados passaram a equipar não apenas exércitos regulares, mas também grupos paramilitares e organizações insurgentes ao redor do mundo, tornando-se um dos símbolos mais reconhecíveis dos conflitos do século XX e XXI. Uma das grandes vantagens do AK-47 está no espaçamento estratégico entre suas peças móveis. Essa característica permite que a arma continue operando mesmo quando exposta a condições adversas, como lama, areia e poeira, que poderiam comprometer o funcionamento de outros rifles. Além disso, o poderoso sistema de pistão a gás e o design do cartucho de 7,62 39 mm, com seu formato cônico, contribuem para a confiabilidade da arma, reduzindo falhas de alimentação e extração. Essas qualidades fazem do fuzil uma escolha essencial para combatentes em terrenos hostis, onde a manutenção regular pode ser inviável. A popularidade do AK-47 e de suas variantes é refletida em números impressionantes. Estima-se que existam cerca de 100 milhões de fuzis da família Kalashnikov espalhados pelo mundo, sendo que aproximadamente 75 milhões correspondem ao modelo original. Essa proliferação foi impulsionada tanto pela produção em massa durante a Guerra Fria, quando a União Soviética forneceu a arma a aliados e movimentos revolucionários, quanto pela fabricação clandestina em diversas partes do mundo. Países como China, Egito e Iugoslávia desenvolveram suas próprias versões do fuzil, muitas vezes sem necessidade de licença, aumentando ainda mais sua disseminação global. No aspecto balístico, o AK-47 demonstra um desempenho notável. Seu projétil, disparado a uma velocidade de saída de aproximadamente 715 metros por segundo, possui uma energia suficiente para perfurar vegetação densa, carrocerias de veículos
e até mesmo paredes finas, atingindo alvos protegidos atrás desses obstáculos. O impacto do projétil de 7,62 mm miro no corpo humano pode variar de acordo com a distância e o ângulo do disparo. Ao contrário de munições que se fragmentam ao contato, o projétil do AK-47 tende a manter sua integridade ao atingir o alvo, podendo tanto atravessar rapidamente o corpo quanto causar ferimentos graves se ricochetear internamente nos tecidos. As variantes. Durante os primeiros anos de fabricação do AK-47, as indústrias soviéticas enfrentaram dificuldades técnicas no processo de produção. O modelo inicial utilizava um receptor usinado, que exigia tempo e recursos elevados para sua confecção. Além disso, a soldagem dos trilhos de guia e do mecanismo de ejeção revelou-se complexa e propensa a falhas. Para solucionar esse problema e agilizar a fabricação em larga escala, os engenheiros soviéticos decidiram substituir o receptor usinado por um receptor feito de chapa de metal estampado, reduzindo significativamente os custos e facilitando a produção em massa. Essa modificação foi um dos primeiros passos na evolução do fuzil Kalashnikov, que ao longo das décadas seguintes daria origem a diversas variações adaptadas às necessidades do campo de batalha. Em 1959, surgiu o AKM, Avtomat Kalashnikova Modernizirovany, uma versão aprimorada do AK-47. O M no nome indicava sua modernização, e entre suas melhorias estavam um novo receptor de chapa estampada, que reduzia o peso da arma em comparação ao modelo original, e um freio de boca inclinado, projetado para minimizar a elevação do cano durante o disparo automático, melhorando a precisão do atirador. Outro aperfeiçoamento crucial introduzido no AKM foi um mecanismo de segurança adicional no gatilho. Durante disparos automáticos, o recuo elevado do AK-47 podia comprometer a estabilidade do atirador, e em algumas situações, o ferrolho não se fechava completamente, resultando em falhas de disparo. Para evitar esse problema, o AKM incorporou um sistema que impedia o acionamento do cão caso o ferrolho não estivesse totalmente travado, aumentando a segurança da arma em combate. Além dessas mudanças, o AKM se destacou por ser significativamente mais leve do que seu antecessor, pesando cerca de 2/3 do peso original do AK-47. Essa redução tornou o rifle mais manobrável no campo de batalha, permitindo que soldados carregassem mais munição e manuseassem a arma com maior facilidade em combate corpo a corpo ou operações de longa duração. A praticidade e o baixo custo de fabricação do AKM fizeram dele a versão mais amplamente produzida da família Kalashnikov. Enquanto o Ocidente muitas vezes referia-se erroneamente a qualquer fuzil Kalashnikov como AK-47, na realidade, a maioria das variantes fabricadas fora da União Soviética eram baseadas no design do AKM. Países aliados do bloco socialista como China, Egito e Romênia desenvolveram suas próprias versões do rifle, muitas vezes com pequenas modificações para se adaptarem às necessidades locais. A evolução da linha Kalashnikov não parou por aí. Em 1974, a União Soviética introduziu uma nova versão, o AK-74, que trouxe mudanças significativas em seu calibre. Com o objetivo de reduzir o recuo e aumentar a precisão, o AK-74 adotou o cartucho 5,45 a 39 mm, substituindo o tradicional 7,62 39 mm. Essa mudança refletia uma tendência mundial de adoção de calibres menores e mais velozes, proporcionando melhor controle em disparos automáticos e maior penetração em combate a médias e longas distâncias. A constante adaptação dos fuzis Kalashnikov ao longo das décadas garantiu sua presença nos mais diversos conflitos ao redor do mundo. O legado da AK-47. A longevidade dos fuzis da família Kalashnikov é impressionante, com o AK-47 e o AKM ainda sendo amplamente fabricados e utilizados em todo o mundo. Em diversas regiões da África e do Oriente Médio, a proliferação dessas armas tornou-se um problema crônico, especialmente devido ao comércio ilegal. Países como Somália, Ruanda e República Democrática do Congo viram os mercados negros serem inundados por AK-47s,
onde podem ser adquiridos por valores que variam entre 45 e 150 dólares, dependendo da oferta e demanda locais. Em algumas partes do Quênia, a arma tornou-se tão comum que pode ser trocada por gado ou, em casos extremos, por quantias insignificantes, como uma única galinha ou uma nota de 5 dólares. A fabricação clandestina e a disseminação descontrolada dessas armas dificultam qualquer estimativa precisa sobre o número real de fuzis Kalashnikov em circulação. Com milhões de unidades espalhadas pelo mundo e sendo constantemente reproduzidas, tanto de forma legal quanto ilegal, a arma transcendeu seu papel de equipamento militar e se tornou um ícone global, associado tanto à resistência e revoluções quanto ao crime e ao terrorismo. O impacto geopolítico dos rifles Kalashnikov começou a ser fortemente sentido durante a Guerra Fria, período no qual a União Soviética e a China forneceram grandes estoques da arma a nações aliadas e movimentos revolucionários em oposição ao bloco ocidental, enquanto os Estados Unidos e seus parceiros da OTAN distribuíam armamentos mais sofisticados e caros, como os rifles M14 e, posteriormente, o M16, a abordagem soviética priorizava o fornecimento massivo e acessível dos AKs para fortalecer regimes pró-comunistas e grupos insurgentes ao redor do mundo. O AK-47 rapidamente se tornou um símbolo da resistência armada, figurando em conflitos como a Guerra Civil Cambojana e a subsequente intervenção vietnamita no país. Sua presença também foi marcante em guerrilhas latino-americanas, como as das Farc na Colômbia e do Sendero Luminoso no Peru, bem como em revoluções africanas, onde o fuzil era frequentemente visto nas mãos de combatentes em lutas por independência e disputas territoriais. Nos anos 1980, a União Soviética intensificou o envio de armas para aliados no Oriente Médio, especialmente em resposta ao crescente apoio ocidental a Israel. Após o colapso da URSS, muitas dessas armas, incluindo enormes estoques de AK-47s, foram desviadas para mercados clandestinos, onde acabaram caindo nas mãos de milícias e grupos extremistas. O Talibã, a Al-Qaeda e, posteriormente, o Estado Islâmico, ISIS, ISIL, se tornaram amplamente associados ao uso dos rifles Kalashnikov, tanto em combates quanto em sua propaganda. Embora no Ocidente o AK-47 seja frequentemente retratado como um instrumento de violência ligado a insurgentes e terroristas, na Rússia sua imagem é bem diferente. O rifle é considerado um dos maiores símbolos da engenharia militar soviética, sendo celebrado como um marco de inovação e eficiência. Sua influência é tão grande que o desenho do AK-47 está presente até mesmo na bandeira de Moçambique, refletindo seu papel na independência do país. Mas o que aconteceu com seu inventor? Ele enriqueceu com sua criação? Bom, a resposta pode te surpreender. Fim da vida e homenagens. Embora tenha sido o responsável pelo desenvolvimento de um dos rifles mais icônicos e amplamente utilizados da história, é surpreendente que Mikhail Kalashnikov nunca tenha recebido qualquer lucro direto pela produção do AK-47. Ele permaneceu fiel à sua visão inicial. Ele não criou o fuzil por ambição financeira, mas sim para fortalecer a defesa de sua pátria e proteger os soldados soviéticos. Apesar de seu imenso impacto no mundo militar, Kalashnikov passou seus últimos anos refletindo sobre o verdadeiro significado de sua invenção. 6 meses antes de sua morte, em 2013, ele escreveu uma carta ao patriarca Cirilo, líder da Igreja Ortodoxa Russa, na qual demonstrava profunda angústia ao questionar a responsabilidade moral por ter desenvolvido uma arma que, ao longo das décadas, foi usada em inúmeros conflitos, resultando na morte de incontáveis pessoas. Se minha arma tirou vidas, então será que eu, um cristão e crente ortodoxo, sou culpado por essas mortes? O patriarca respondeu com palavras de conforto, afirmando que a AK-47 não foi criada para a destruição indiscriminada, mas sim para a defesa da pátria e proteção daqueles que a utilizavam com esse propósito. Essa resposta buscava aliviar a consciência de Kalashnikov, reforçando a ideia de que a responsabilidade pelo uso da arma recaía sobre aqueles que a empunhavam e não sobre seu criador. Kalashnikov faleceu em dezembro de 2013, aos 94 anos, deixando um legado que ultrapassa os campos de batalha. Sua contribuição para a engenharia militar foi amplamente reconhecida,
e recebeu diversas homenagens ao longo da vida, incluindo a prestigiosa Ordem de Santo André, a mais alta honraria da Rússia, além do título de Herói da Federação Russa. Entre as inúmeras medalhas e prêmios, também estão a Ordem da Estrela Vermelha e o Prêmio Literário de Suvorov, que destacam tanto suas realizações militares quanto seu papel como intelectual e escritor. Seu impacto, no entanto, não ficou restrito às premiações. Monumentos, estátuas e museus dedicados à sua vida e invenções estão espalhados por toda a Rússia, preservando sua memória para as futuras gerações. Além disso, seu nome foi imortalizado em instituições de ensino, como uma universidade técnica estadual voltada para a engenharia e inovação, perpetuando sua influência no desenvolvimento tecnológico e militar do país. E aí, o que achou do vídeo? Já conhecia a história por trás da AK-47 e de seu criador? Comenta aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. Um país isolado, governado com mãos de ferro e onde a liberdade praticamente não existe. Essa é a Coreia do Norte. Como é viver sob esse regime brutal? O que acontece com aqueles que ousam desafiar o governo? Como são os campos de trabalho forçado no país? Nós temos um vídeo completo sobre esse tema. O card já está na tela. É só clicar e descobrir essa realidade apavorante.